digital. A Zoom é plural, a Zoom é digital. Imagina 30. Passa muito mais rápido, é muito mais rápido. Minutos, rapidinho, né? Quando você vai falar, marca. Vamos começar? Então vamos otimizar os 30 minutos. Vamos lá. Boa noite, pessoal. Você que está assistindo a gente aí de casa, muito obrigada pela sua companhia. Se você estiver assistindo a gente pelo YouTube, já aproveita para se inscrever, ativar o sininho. E hoje a gente vai falar de um assunto que, se a gente tiver sorte, todo mundo vai viver. Mas a gente precisa encontrar forma de falar isso e viver isso de uma forma melhor. Boa noite, Rogério Alves. Boa noite, Dona Estela. Hoje, pessoal, nós estamos trazendo uma pessoa aqui muito especial, porque ela lida mais ou menos no mesmo segmento que eu sou apaixonado, que é, o Lar Abrigo Amor a Jesus. Ela é uma colaboradora do Lar Abrigo Amor a Jesus, mas tem uma pegada, uma visão do idoso totalmente diferenciada do que aquela de senso comum, aquela que o senso comum estabelece. Não é isso, Estela? Exatamente. E a gente já vai começar com uma pergunta para ela responder antes de se apresentar. Vamos lá? 3 principais formas da gente entender o lado do idoso. Então, Estela, vou começar com as 3 perguntas, então. E aí, como você quer envelhecer? Você já pensou como você vai envelhecer? E como você está tratando as pessoas que são idosas hoje? Eu acho que são 3 perguntas fortes, importantes, né? Pra muito, pensar muito, né? Já começar o programa de uma forma quente, né? Beatriz, pessoal, está vindo aqui hoje bater um papo com a gente sobre esse sonho da humanidade, né? Chegar nos 3 dígitos, né? Que você até você mencionou. A ciência diz que aqueles que vão ultrapassar os 100 tranquilamente já nasceram. Né? Os jovens que vão passar tranquilamente dos 100 anos, apoiados na caminhada científica, né? Já nasceram, já estão aí. Já estão entre nós. Quem é? Somos nós. Para a gente começar e para as pessoas conhecerem, quem é a Beatriz? Faz uma Wikipedia rapidinha de você, porque esse assunto de hoje é muito interessante. Bom, eu sou Beatriz Rimes, sou psicopedagoga, gerontomotricista. Para quem não sabe o que é gerontologia, gerontomotricista é quem estuda o envelhecimento saudável, né? O envelhecimento cognitivo, social, psicológico, né? Emocional e político. Então, Beatriz é formada em pedagogia, trabalhou muito tempo com educação em escola, né? Educação formal. Depois, em 2019... foi se especializar na parte da geronto graças à avó, com coisas que eu já fazia com os meus avós e faço até hoje, davam certo. Então, Beatriz foi estudar sobre isso. E estudei, fiz um projeto em 2019. Lá já abriu as portas para eu implantar o projeto para ver se ia dar certo. E graças a Deus deu muito certo. E ao longo aí de 2019 até agora, tiveram vários desafios, que já foi o primeiro desafio, foi a pandemia, né? Comecei a atender em 2020, ali início de 2020, começaram a chegar os pacientes também do individual, veio a pandemia e foi reinventar para dar aula online, gente, para idoso. É verdade. Foi um desafio. Mas foi muito bom, né? Muito legal. E através desse atendimento online eu consigo hoje atender pessoas de vários lugares do Brasil. Parti para o lado da mentoria também, já recebi pessoas de Portugal e Friburgo para fazer, digamos que um trabalho de campo para atender idosos em Portugal. Então, a tecnologia, né, eu acho que a pandemia também trouxe essa coisa positiva, né? Não sei se é como tirar muitas coisas positivas, mas de levar o trabalho também para outros lugares do Brasil e do mundo. Ai, que legal. E hoje estou aí, né, para falar um pouquinho sobre esse envelhecimento, porque eu falo que a minha bandeira hoje... Uma das minhas bandeiras é o envelhecimento saudável e também como a gente está olhando para o idoso hoje, né? Essa questão principalmente da infantilização do idoso, né? De tratar o idoso como criança, às vezes com excesso de carinho, mas que atrapalha muito o desenvolvimento e até a questão do respeito com uma pessoa que já tem uma história linda, muita coisa aí, muita bagagem de vida. Então, como a gente está tratando essas pessoas? Perfeito. Aqui a gente fala muito sobre essa questão do desenvolvimento do potencial humano, né? E a gente nunca coloca esse lugar do idoso sendo desenvolvido, né? Eu acho que o seu trabalho traz muito esse lugar de continuar se desenvolvendo na velhice. E no trabalho, na experiência, eu vejo o idoso, né? Eu já sou um idoso, né? Eu já estou com 61 anos.
E eu começo a ver agora, né, como uma reserva de conhecimento, como uma reserva de know-how, como uma fonte de experiências, né, que nós ainda não vivemos. Então, e você participa, né, do livro Mulher de Sucesso 2 e 3, né, não é isso? E aqui no 3 você começa o seu artigo com uma pergunta muito interessante que você faz para o leitor, né? Como é que você já pensou na sua velhice? Porque você diz ali no começo do seu artigo que normalmente quando a gente fala de velhice a gente pensa nos pais, nos avós, né, naquela tia, mas nunca pensamos em nós. Quando eu falo que eu sou um idoso, eu me assusto. Eu me assusto. Até porque essa concepção mudou muito. Uma pessoa com 60 anos antigamente era um vovozinho, né? Hoje é uma pessoa totalmente ativa. Então, como é que é essa coisa da infantilização do idoso, desse sentimento de que os mais jovens começam a ter, eu acho que de proteção excessiva, e isso se transforma nessa coisa do diminutivo, né? Da roupinha, da caminha, do tênisinho, da sandalinha. Como é que você vivencia isso? Porque lá no Laje a gente vivencia com o idoso institucionalizado, né? Mas e para aqueles que estão nos assistindo, que convivem no dia a dia ali com o idoso? Como é que é essa relação, né, que você descreve tão bem aí no livro, de trazer essa autoestima, manter essa autoestima acesa, né, viva realmente? Eu sempre falo que o idoso, no meu trabalho, ele é o protagonista da vida dele, é o protagonista da história. Isso eu consigo retratar no Laje, né? Sim. Quem foi no Yakisoba agora no domingo, viu que várias atividades que estavam lá, como Bom Apetite, eles que pintaram. Então, o idoso tem que ser o protagonista da vida dele. Então, eu sempre busco trazer para o meu trabalho e conscientizar as pessoas também que o idoso pode fazer o que ele quiser, lógico, dentro das limitações. Que a gente não deve realmente falar isso. O Inho, eu sempre brinco, imagina você chegando pro Roberto Carlos, né, que todo mundo sabe que é o rei, e aí vamos botar seu terninho azulzinho para fazer um showzinho? Imagina. Você descredibiliza... Exatamente, toda a história dele. E não é porque ele é um cantor famoso que as pessoas não vão fazer, mas por que faz isso com os pais, com os avós? Então, assim, trazer o respeito para o idoso e se imaginar no lugar do idoso. É assim que eu gostaria de ser tratado quando eu tiver 80, 90, 100 anos? Sim. É assim que eu vou tratar... Então, é assim que eu vou tratar a pessoa? E tem várias formas de deixar o idoso participar das atividades. Sempre falo, dentro das limitações, você pode fazer com que ele participe. E isso não é só bom para o idoso, é bom para o familiar, é bom para quem cuida. Verdade. Porque um idoso que você pode acompanhar num banho é diferente do idoso que você tem que dar banho. Isso traz o quê? Vai trazer menos trabalho para quem? Para quem está cuidando. Então, é um assunto muito importante da gente ter essa conscientização. Em relação ao envelhecimento, tem uma reportagem muito, muito legal, que é de 1902, que idosa de 40... caminhão entra em casa de idosa de 42 anos e mata. Aí fala, já sou idosa, gente. Sérgio Reis, gente, a música do Sérgio Reis, Panela Velha, mulher com 30 anos, que já é... E como isso mudou, né? Hoje as mulheres de 60, os homens de 60, 70 são ativos, né? Estão, muitas das vezes, até no mercado de trabalho, empreendendo. Eu falo muito também sobre o empreendimento, o empreendedorismo na terceira idade, né? Que é prateado. Legal. Porque as pessoas, às vezes, aposentam também, acham que acabou, né? Sim. E tem muito a ser feito. Eu acho que até essa valorização do que aquela pessoa fez ao longo da vida como profissional, ela tem muito para passar para essa nova geração. Você vê que até as empresas estão despertando para isso, né? Existem empresas já totalmente ligadas no mercado que estão contratando essa mão de obra mais experiente, essa reserva de conhecimento, essa relação da fidelidade dentro da empresa, né? Porque o jovem é muito volátil, né? 2 anos para ele é uma eternidade na empresa, né? Não existe mais aquela coisa de 30, 40 anos trabalhando na mesma empresa. Isso então, é bem legal. Até porque eu acho que entra naquele lugar de você antecipar a morte, né? Porque você tá esperando ali para morrer e aí você não vive enquanto ainda tem muita vida, né? Muita vida. Aqui no programa a gente pega muito nessa coisa da autoconfiança, né? Da autoestima, de acreditar nos potenciais, de desenvolver os potenciais. E a gente percebe que chega lá naquela hora ali dos 60, 70 anos, o senso comum social é de anular tudo isso.
né? Olha, passou seu tempo, acabou, né? Agora vamos ver o que você ainda vai conseguir, né? Eu acho que não, acho que tem que realmente mudar essa concepção, mudar essa visão, até por essa reserva de experiência, por essa a pessoa ter essa reserva de experiência e de know-how que a gente muitas vezes deixa de usar, né? Deixa de ouvi-los, né? A gente fica meio surdo assim para os idosos, né? E começa a impor a eles uma situação e não usufrui, não aproveita o conhecimento dele, a experiência dele. Tanta coisa boa. E eu vejo muito isso, eu faço trabalho no SESC também, no SESC Mais Vida, com os idosos, e às vezes, assim, eu escuto uma deles falando, meus filhos acham que eu já sou idoso, eu posso ir para fila para pagar a conta, eu tenho que ficar com os meus netos. Não, eu quero fazer minhas atividades, eu tenho meus compromissos, porque às vezes até a família acha isso, agora tá aposentado, vou deixar só para ir quebrando os galhos da família. Não, ele tem os compromissos dele, né? Então, tem vida tem que respeitar isso, e tem vida. E eu acho que a sua vida. Missão é essa, né? Que você começou a falar nos bastidores. Isso aí. É trazer vida para quem acha que não tem mais vida, porque às vezes eu pego também muitos casos de idosos que às vezes chega lá no consultório, a primeira coisa assim, tô esquecido, tô com Alzheimer, né? Tudo era conta do Alzheimer. Então, quando você vai ver, às vezes é isso, é o isolamento social. A pessoa está mais isolada, fica só em casa, a pessoa vai começar a repetir histórias, a pessoa vai começar a não lembrar das coisas porque não está sendo estimulado. Então, às vezes, você estabilizar o humor, você tratar, de repente, uma depressão que está se instalando. A questão, às vezes, não escuta direito. Meu pai não conversa mais comigo. Não está escutando, às vezes a pessoa nem percebe. Então, ele vai se isolando. Aí, de repente, uma doença neurodegenerativa vai aparecer ali, que às vezes ficaria adormecida, mas ela vai aparecer com uma velocidade maior. E tem que se manter ativo. E por que não tirar essa pessoa de casa, observar mais? Tem vários grupos aí, a gente tem muito a evoluir, mas já temos alguns lugares na cidade que trazem esse lugar pro idoso, né, como protagonista. A gente tem muito que avançar ainda, gente. Uma luta também aí, uma bandeira aí, ó. A gente que vive lá no Laje, né, que vive às vezes o dia a dia do Laje, a gente percebe como isso tem que mudar, né? Muito. As pessoas ainda acham que eles atrapalham, que eles impedem o aproveitamento da vida, né? E enquanto em outros países a valorização do idoso já é uma realidade, né? Eles são tidos como heróis, né? Como super-heróis, um respeito excessivo, né? Bem forte, assim, uma valorização muito forte. Mas é um processo de conscientização. Eu acho que aqui a gente sempre fala isso. Quanto mais a gente fala no assunto, você convida as pessoas a pensarem nisso. Como é que você quer envelhecer? Como é que você vem tratando, né, os seus idosos, né? O seu idoso? Como é que... Porque, né, envelhecer é uma vitória, né? Uma vitória. Só tem um jeito de não envelhecer. Exatamente. Não morre, gente. Não morre. Isso é bem legal. Todo mundo quer envelhecer, mas ninguém quer morrer, mas as pessoas não querem envelhecer, né? Mas dá para envelhecer. Eu acho que é a forma como a gente lida, né? Enxerga com isso, né? Porque talvez o idoso, antigamente, né, tinha esse lugar do fim. E eu acho que não é mais assim que a gente pode olhar para esse período da nossa vida, né? É a nossa cultura, como o Rogério falou, a nossa cultura, ela traz isso, né? Que o idoso é um peso, né? A gente tem essa coisa ainda, né? E não é, muito pelo contrário. Eu acho que falar sobre esse assunto é literalmente o melhor investimento para o futuro, né? A gente pensa em guardar dinheiro, mas a gente precisa pensar nisso, né? Investe em saúde, você vai envelhecer bem, investe, que é a melhor solução. E eu sempre falo, a gente tem que começar a pensar no envelhecimento hoje. Você que está assistindo aí, ó, começa a pensar hoje. Tem uma médica que eu gosto muito, a Ana Cláudia Arantes, e ela fala muito sobre isso, né? Ela conta uma história de uma viagem no deserto, para daqui a 40 anos, e ela fala como você vai se preparar para ir morar no deserto. E é isso que acontece. Quando chega lá, daqui a 40 anos, você não se preparou. E é a mesma coisa que acontece com o envelhecimento. Você sabe, você está caminhando para o envelhecimento. A gente quer chegar aos 100 anos. Mas a gente está se alimentando bem, a gente está fazendo atividade física, a gente está cuidando da nossa parte emocional, que é muito importante, da nossa espiritualidade, que também é muito importante. Como a gente está se preparando? A gente vai no piloto automático, né? A gente vai vivendo. Quando vê, passou. E aí, agora? Envelheci. E agora? Minha perna já não está mais subindo uma escada do jeito que deveria, porque tudo tem jeito. Se você cuida da saúde, você não precisa cuidar da doença. Verdade. Então, trabalho preventivo. A geriatra da minha mãe, a doutora Leila Corbiceira Azevedo, né?
ela é uma amiga de longa data, uma amiga muito querida. Ela disse assim, não, é melhor você começar a vir no meu consultório, é melhor você virar meu paciente agora, aos 60 anos. Né? As pessoas esperam ter 80 para procurar um geriatra ou um gerontólogo, né? Aos 80 não dá mais tempo, já houve um desmonte já, né? Físico. Então, é cuidar desse envelhecimento, né? E aí eu comecei a ir, estou até meio distante dela, mas comecei a ir, né? E a visão realmente é diferente, que é uma preparação. É um cuidado, né? Isso vai prolongar a sua produtividade, vai prolongar a sua vida profissional, sua forma de ver, né, esse envelhecimento e de perceber essas limitações que vão surgindo aos poucos. Mas que se você não ficar atento, você não as percebe, você vai se acostumando, né? Mas é interessante essa percepção das limitações, porque você começa a perceber também a necessidade de lutar contra elas. Você cria ferramentas, estratégias para lidar com isso, né? Você falou que tem essas 3 formas de lidar, né? Que é a pessoa que está envelhecendo, a pessoa que está cuidando de quem está envelhecendo e... Como você está vendo isso? Isso aí. E como que a gente pode desenvolver mais essas 3 áreas, assim? Então, vou começar aí por quem está envelhecendo. Foi o que, assim, você estava falando, assim, é cuidar mesmo, é pensar como eu quero chegar lá na frente. Vou pensar em uma poupança. Se você tem uma poupança, você todo mês você poupa R$10. Você vai lá e põe R$10. No final do ano você vai ter, sem juros, sem nada, R$120. Se você não põe nada na poupança, você não tem nada. É a mesma coisa com o nosso envelhecimento. Se você vai criando reserva cognitiva, você vai cuidando da sua saúde física, você vai cuidando da sua saúde emocional, quando chegar lá na frente, você tem uma poupança, você tem uma reserva. E não só para quando envelhecer. Eu sempre falo, minha mãe passou por um câncer de mama agora e minha mãe tem um estilo de vida super saudável. Come muito bem, se alimenta muito bem, faz caminhada e até as reações dela da quimioterapia, da rádio, o médico falou, isso não é comum, isso não é normal, assim, de não sentir quase nada, de conseguir levar uma vida basicamente normal durante o tratamento. Por quê? Ela estava com o organismo saudável, forte para receber. E a mesma coisa, se você está com o organismo forte, não só lá quando você envelhecer, mas também em caso de alguma doença, seu organismo está preparado para receber tudo aquilo. Então, eu falo, começa a pensar hoje no que você está fazendo para o seu futuro. Vamos poupar, vamos criar essa reserva aí para poder chegar lá na frente e ter como gastar. Sempre falo, às vezes, assim, questão, principalmente quem tem, né, doença neurodegenerativa, né, demência, às vezes a pessoa fala, eu não aguento mais ouvir essa história. Eu sempre falo, gente, que bom que você está ouvindo essa história, porque a pessoa está aqui para te contar essa história. Escuta como se fosse aquele filme, como se fosse a primeira vez. Escuta 3, 4, 5 vezes como se fosse a primeira vez e agradeça de você ter aquela pessoa querida ali. Eu pego lá muito no consultório, tem um espaço, né, do idoso, que é um espaço além do laje, do SES, da Pousada Doutora, tem um espaço particular, que eu tenho muita preocupação de não fazer só os atendimentos dentro do espaço, mas de sair do espaço. Eu até brinco que é no pé na estrada. Com eles? Com os idosos. Que legal. E muitas festas também. Eu sou festeira, né, gente? Então, assim, carnaval, caminhada, a gente vai caminhar às vezes, festa junina, e eu faço questão que as famílias vão. Por quê? É muito engraçado. Tem idoso que quer levar a família toda, em peso. Por quê? O filho tem o grupo dele, às vezes o marido tem o grupo dele, o neto tem o grupo, e ele? Ele não tem, ela não tem o grupo dela. Então, quando ela pode mostrar para a família que ela também tem um grupo que é ali do espaço, ela quer mostrar, essa aqui é minha amiga, essa daqui é fulano, e ela quer apresentar. E você vê como devolve vida para a pessoa. Eu tenho um idoso também, que as pessoas ficam... Eu falo que ele é cheio de fome, porque as pessoas ficam esperando os vídeos dele. Ele cantava quando era novo, esse atendimento domiciliar. E eu faço vários vídeos com ele cantando, dançando. Não só música antiga, mas também música aí atual, dancinha. Coreografia, né? Tá no livro, tá no livro também. Coreografia. E isso trouxe muita vida para ele. E ele gosta que as pessoas comentam, curtem. Eu já fui assim, cidade vizinha das pessoas. Eu adoro aquele senhor que canta. E daí eu chego e falo. Às vezes eu peço a pessoa, grava aqui, manda uma mensagem pra ele. Eu chego, eu mostro. Você vê assim no olhar que devolve vida. Porque e é isso, continua uma pessoa ali, né? Pois é, ele é o quê?
Gente, eu ainda sei cantar, porque quando era novo ele cantava. Ele brinca até, ele morava no Rio, ele falava que na hora do almoço ele ia cantar e as pessoas pagavam refrigerante, cerveja pra ele cantar. E agora ele fala, ai, minha voz é ruim. Não, a voz é ruim não, vamos cantar. Então, trazer essas pessoas falando com ele, nossa, eu gosto de ver os vídeos são legais, é o quê? Trazer vida. Eu tô aqui. Eu ainda existo, né? Eu existo, eu sou protagonista de alguma coisa. Então, as pessoas querem ver os meus vídeos. Então, eu sou importante. Perfeito. Quem não gosta de se sentir importante, né, gente? Todo mundo gosta. Ô, Beatriz, Bia, qual é o plano pro carnaval? Ai, gente, o carnaval. A pessoa que adora a festa. Então, se Deus quiser, tudo já tá dando certo. Vamos ter um bloco de carnaval para as pessoas 60 a mais. Pode ir mais novo, mas tem que levar um idoso. Não, vamos levar os idosos abaixo, gente. Eu já tô contando isso. Eu brinco, cara. Quando é criança, só pode ir acompanhado dos pais. Aí idoso, novo só pode ir acompanhado dos pais também. Só que, é o contrário. Só entra se for com o idoso. É isso aí. Mas, na verdade, é uma oportunidade. Tanto de levar a família junto, né? Para todo mundo participar junto. E também de mostrar para as pessoas, né? Nossa cidade tem mais de 40 mil idosos. Então, para mostrar que as pessoas merecem respeito, eu sempre escuto lá no SESC que o pessoal fala, eu tô no ponto, eu dou sinal, o ônibus não para, se tiver só eu. Isso é muito sério, gente. Isso é muito sério. Isso você nega a existência da pessoa. Exatamente. Então, assim, também é uma forma de mostrar para as pessoas que idoso dança, idoso gosta de passear, idoso merece respeito, que a gente tem que ter calçadas com acessibilidade para as pessoas, que os espaços públicos têm que ter algo voltado para os idosos. Idoso namora, porque eles falam muito isso. As pessoas acham que idoso não quer mais namorar e quando fala que, às vezes é viúva, eu quero arrumar um namorado. Deus me livre, você não tem mais idade para isso, gente. Como assim? Existe idade pro amor? Exatamente. Existe idade para amor? Não existe, gente. Eu vejo assim, você falou em 40 mil idosos numa população de 200 mil habitantes. Nós estamos envelhecendo, nossa sociedade, né, principalmente no Brasil, que era tida como uma comunidade muito nova, né, muito jovem. A pirâmide está invertendo. A pirâmide está invertendo, né, a base está alongando muito, está abrindo, está se estreitando, ela está ficando mais íngreme. Então, nós estamos envelhecendo como população, né? Mas nós não estamos nos apercebendo disso e nem estamos tomando medidas e atitudes para esse envelhecimento. É como você falou, acessibilidade, transporte público. A própria sociedade não está vendo isso, né? Por isso eu acho interessante falar nisso. Eu queria aproveitar uns minutinhos, Bia, para a gente falar sobre profissionais idosos. Sabe? Profissionais idosos. Eu sou de uma profissão que eu percebo, e as empresas estão percebendo, que não está havendo uma renovação. Então, uns 2 anos atrás, eu fui pela primeira vez, eu fui chamado de dinossauro numa convenção, né? Porque eu passei dos 35 anos de profissão na mesma profissão. E eu disse a eles, naquele momento, que eu não era um dinossauro, porque os dinossauros, com uma mudança, foram extintos, né? E eu me adaptei ao novo mundo. Então, a visão do idoso sobre esse novo mundo, sobre as novas possibilidades, ela é muito importante, principalmente no profissional, né? Nós temos aqui na TV Zoom o Modesto, por exemplo, que tem mais de 70 anos e continua na atividade profissional dele como engenheiro. Então, a gente está percebendo isso também. Como é que você vê isso? Essa longevidade da pessoa no profissionalismo, na profissão. Nós temos lá no Laje a nossa psiquiatra lá, né, com uma idade um pouco mais avançada e trabalhando, totalmente ativa. É o que eu falo, assim, nós tivemos um exemplo essa semana, né, que passou, o presidente dos Estados Unidos, né, já é um senhor idoso, né, então, se a gente for ver, assim, em relação à profissão, em relação ao sucesso, a maioria das pessoas, né, alcançam sucesso, às vezes, depois presidente. O nosso presidente. E a gente olhando, assim, nessa ótica política, é legal, mas por que não dentro das empresas?
por que não empreender? Eu tenho uma paciente que começou a fazer, a gente brinca, a gente chama ela de biscoiteira. Ela começou a fazer, porque estava num quadro meio de início de depressão, começou a fazer biscoito e vender, e está dando super certo, empreendendo aos 65 anos. Então, a gente tem que incentivar tanto pegar essas faculdades. Nós estamos percebendo, né? Já temos agora as faculdades da terceira idade, né? Em Brasília, só para pessoas mais de 60. Exatamente, só para pessoas maiores de 60, né? Sim. Então, assim, tem que ter esse incentivo de começar uma nova carreira, de empreender, principalmente o empreender, né? Eu sempre falo muito sobre essa questão do empreendedorismo, que é uma questão também que eu gosto muito, que eu sou apaixonada. Mas como essas pessoas podem botar essa experiência e comercializar, né? A questão de ensinar para as outras pessoas essa profissão, né? Esse olhar, essa experiência. Então, assim, tem que ter um respeito, um incentivo, que a economia prateada tem que ter esse incentivo também, né? Economia prateada? Ai, dos cabelos grisalhos. Se fala, eu fui no congresso agora no Rio, início de outubro, e se falou muito sobre isso, né? Inclusive, assim, fiquei encantada com a Fátima Bernardi, ela fechou o congresso falando sobre isso, sobre o recomeçar independente da idade, né? Que ela largou o Jornal Nacional aos 49 anos. Sim. Todo mundo, você tá doida, com a carreira formada. Namorando novinho, mas... voando. E ela foi tanto para falar sobre isso, né? Sobre as transformações da vida dela. Largou o Encontro, que era outro programa de super sucesso, que é o programa dela, para fazer mais 3 novos projetos. Que um, inclusive, é piloto aí, tá para sair a qualquer momento. E para falar também dos pais. Que tem pais idosos, e essa questão do infantilizar, o geriatra dos pais estava presente, e ele falando muito sobre isso, falando com ela sobre que às vezes o excesso de cuidado que ela deixou, ela botou uma cuidadora 24 horas dentro de casa, e a mãe dela, eu não quero, porque eu quero lavar minhas roupas na mão. Então, assim, desse respeito, né, com a pessoa idosa. E de empreender, e é isso, não tem idade para empreender. Eu sempre falo, aposentou, vai fazer alguma coisa que você nunca pôde fazer porque tinha que trabalhar, cuidar de filho, cuidar de família, cuidar de casa. Agora você tem tempo. Que é outra coisa perigosa, a questão do ninho vazio, porque às vezes cria os filhos voam, e aí? O que eu vou fazer agora? Aí entra num quadro depressivo, que vai só agravando. Então, não, vamos ressignificar, vamos mudar. Vamos entender. Agora tem tempo? Vamos trabalhar, vamos fazer outra coisa que você sempre quis. Faz um artesanato. Vai vender artesanato, eu sempre incentivo, gente. Vamos vender. Vamos trabalhar, fazer economia, fazer biscoito. Eu tô vendo aí um livro, né? Um livro aí que a gente já vem anunciando aqui, da Isa, da Fernanda, né? Você também tem a sua história, tá aí na tela aí, o livro, pessoal. Textos muito legais. Fala um pouquinho aí né? E é presente, né? Eu tô presente! De presente, pois é. Um livro também. A Fernanda, brilhantemente, né, teve essa ideia de reunir histórias de mulheres. Já estamos no 3º livro. O 4º tá vindo por aí, gente, ó. Fernanda não para. E histórias de 40 mulheres, né? E é muito importante, né, contar sobre esses desafios, porque acaba também trazendo inspiração para outras mulheres. Foi lançado na Alerj. Eu vi no Instagram. Essa semana, né? Semana passada, né? Na semana passada. Na segunda foi lançado na Alerj, então... eu falo, brinco, de Friburgo para o mundo, né? E é muito legal para mostrar, né, o potencial da nossa cidade, o potencial das nossas mulheres. Tem pessoas acima de 60 também. É o meu capítulo muito... eu estou apaixonada por ele, que eu falo sobre a não infantilização do idoso, né? Que idoso não é criança. Inclusive, dei meu grito lá na Alerj, gente. Idoso não é criança. Gente, o livro é muito interessante, né? O seu é o capítulo... Meu capítulo é o 23, eu acho, ou 33, alguma coisa com 3 ali. Acho que é 23. Bom, 3. Eu gravei. Vamos ver, ó, eu quero, né, o tempo aqui urge, então eu quero te agradecer a sua presença. Eu que agradeço. Né? Vou receber o livro do Acreditar em Si aí, em nome do nosso programa, né, Estela? Sim, perfeito. E, muito obrigado por esse papo, de dar oportunidade aí para você que está assistindo aí em casa, né, que nós estamos envelhecendo. Sim, a partir do dia que nascemos. Vamos pensar nisso, é bom envelhecer, porque a outra opção, ela não é boa, né? Não é então, legal. vamos envelhecer, vamos buscar aí os 3 dígitos,
Muito obrigado, parabéns pelo trabalho, né? Parabéns pelo trabalho e vamos pensar nesse carnaval, tá bom? Vamos, gente, vamos fazer o melhor bloco de Friburgo. Eu já tô... botar os idosos e os novos que estão envelhecendo na avenida, gente. Sábado, 10 horas da manhã, sábado de carnaval. Encontro com todos vocês. Vai ser babado. Vai ser babado. Pessoal.